Começando mais um Firmo Rock. E para este episódio contamos com o apoio da Raiz Cervejaria, no Monte Castelo, em Volta Redonda. Fabricam sua própria cerveja, abre de segunda a sábado, música ao vivo todos os dias. Paiva Supermercado, há mais de 50 anos em Volta Redonda, meu amigo Beto Paiva, que é um grande fã do Rock in Rio, um abraço. Gente Fina, bar e restaurante em Barra Mansa, aberto de terça a domingo com música ao vivo todos os dias. E Soul Music, a música levada a sério, no Retiro, em Volta Redonda. Alô, rapaziada, recebendo hoje aqui Cid Castro. Se vocês não sabem, ele marcou a vida de vocês em algum momento. E Eric Leal, que vai me ajudar nesse papo com o Cid. Cid Castro, pra quem não sabe, lançou esse livro chamado Metendo o Pé na Lama e simplesmente criou a marca de umas coisas mais emblemáticas do rock brasileiro, do rock até mundial, né? Sim. A marca do Rock in Rio, criada aqui, o esboço inicial. E a gente estamos aqui em Piabas, nesse lugar bacana, para poder falar alguma coisa dessa época que você se lembra. Eu lembro tudo, né? Não tem como esquecer, é inesquecível, sabe? Depois... A maconha que a gente fumou não deu pra pagar tudo, não, cara. Ainda bem. Então, como o programa a gente trata de umas memórias, que a gente quer registrar as memórias pra eternidade aí, pra coisas que marcaram a nossa vida, sempre cansei de dizer isso, que um dos pontapés iniciais da minha vida de músico, do Eric também, claro, conhecer o Rock in Rio. Então, a gente tem o privilégio de te ter aqui para você poder esmiuçar, contar detalhes de quem foi importante, quem trabalhou muito nesse evento, como é que isso chegou até a sua mão quando você trabalhava lá na Arte Plan. O que tornou o sonho viável, né? Os caras falaram, era uma maluquice do Medina, isso não vai dar certo, os caras mais velhos lá do negócio, não foi? Exatamente, exatamente. Cara, na verdade é o seguinte, o Roberto Medina nunca foi roqueiro. O Roberto Medina sempre gostava dos clássicos, trouxe o Frank Sinatra em 1980, maior público do Frank Sinatra até hoje. Sim. Né? Agora no céu não sei, ou no inferno, mas naquela época, sabe, foi o maior público do Roberto Carlos, né? E o que aconteceu foi o seguinte, o Roberto ele é muito ambicioso, muito arrojado, e ele queria se superar, né? E aí pôs na cabeça de fazer o maior festival de rock de todos os tempos, né? Cara, ninguém acreditava que aquela merda fosse pra frente, né, cara? Porra, a gente tava no final da ditadura, sabe? País quebrado economicamente, ou seja, tudo dando pra trás, né? E o Brasil, o Rock Brasil acontecendo. Exatamente. Fluminense FM, exatamente. Voador. Foi iníciozinho, mas o Brasil, infelizmente, estava meio queimado na rota internacional de shows, porque vários... Van Halen, quando veio em 83, teve equipamento roubado, Police... Não, Van Halen recebeu metade do cachê. The Police não recebeu porra nenhuma. E aquela banda Earth, Wind and Fire roubaram os containers, cara, com todo o equipamento dos caras. O Brasil tava aqui. Você lembra? Muito bom, cara. Então o Brasil tava queimadaço no roteiro internacional de shows. Ninguém queria vir pra cá. Ninguém queria vir pra cá, isso que é verdade. E aí, cara, o Roberto, nessa doideira toda, começou a vamos fazer. Mas na agência ninguém acreditava que aquela porra ia rodar. Era quem? O Nizam trabalhava lá, sabe? Havia uns expoentes, né, da publicidade. O Nizam era redator, depois trabalhou comigo e tudo. Então ninguém acreditava que aquela porra fosse pra frente. Mas mesmo assim, cara, com o arrojo que ele tinha, né? Eu e mais uma meia dúzia lá, cara, a gente, rock and roll, cara, essa porra vai ter que ir pra frente. E quando ele passou o briefing pra galera criar a marca, eu era assistente de ilustrador, ou seja, eu não era diretor de arte, não era meu trabalho fazer a criação da marca. Mas, cara, eu arranjei jeito de roubar o briefing, sabe? Copiei e comecei, lá em cima. Sabe?
a trabalhar em cima porque, pô, queria que fosse meu o projeto, né? Só que, cara, eu não conseguia nem mostrar para as pessoas, né? Porque eu não podia, não era minha função, meu trabalho, nem porra nenhuma. Aí tive a ajuda do Nizam. Um dia eu tava lá vendo as marcas, tinha trocentas marcas prontas, e aí o Nizam olhando e falou, pô, isso é legal, isso não é, mas, cara, não tem nada genuíno, tá? Cara, conceitua, cara. Qualquer boa peça publicitária tem sempre um conceito por trás, cara. Se você conceituar, você vai chegar numa marca genuína. Cara, aí foi legal, ele saiu da sala, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, peraí, o briefing diz que o Rock in Rio, o maior festival de rock do mundo, vai acontecer no Brasil. Então, ou seja... Começou com um mapinha do Brasil. O Brasil vai se transformar no continente do rock and roll. Falei, opa, conceitualmente, isso já dá alguma coisa. Aí, porra, peguei o mapa do Brasil, meti no corpo da guitarra, sabe? Falei, opa... Pode te dar um close aqui? Funciona. E até parece com corpo de guitarra. E até parece com corpo de guitarra, né? Aí eu falei, cara, outra coisa, se o festival acontecer, o Brasil vai estar no mapa do show business internacional. Mais uma vez, mapa, né? Aí falei, porra, continente da guitarra, essa porra dá um samba, sabe? Samba não, dá um rock and roll. E aí, cara, comecei a desenhar, fui pra casa, no dia seguinte, Nizam já logo, e aí, como é que é? Tem alguma coisa? Eu mostro pro cara a marca, ele olha uns segundos pra aquilo e fala, me dá essa merda aqui. Pega aquela porra, sai correndo, uma hora depois desce ele com o Roberto Medina me dando os parabéns que a marca do Rock in Rio tinha sido encontrada. Aí fudeu. Puta que pariu. Só que tem uma coisa, né, cara? Na sala ao lado, o chefe do departamento tava comendo o rabo dos diretores de arte que ganhavam um puta salário e era o trabalho deles fazer e não fizeram porra nenhuma, né, cara? Sabe? Então, ou seja, metade da agência começou a me odiar, cara, a partir daquela data, começou né? a ser boicotado. Completamente. E é porque você vinha pra Barra do Piraí, né, no final de semana, antes de acontecer, né? Encontrava a galera e voltava, não sei o quê. Era muito bacana. Essa aí parte aqui... pra desenrolar, pra chegar até começar a contratar os artistas, foi uma novela que mandou o Luiz Oscar Niemeyer pra Londres, o Medina pra Nova York. Não, Los Angeles. E eles não conseguiram por causa desse filme queimado que o Brasil tinha, né? Então. Aí o pai do Medina teve que entrar em ação. É aquela história, né? Assim, é o que o Medina mesmo já falou em entrevista. Falou, se essa ideia viesse de um grande empresário americano, já não ia acreditar, vindo de um brasileiro. Era muito por aí mesmo. Cara, nem apoio das gravadoras, cara. As gravadoras aqui ninguém apoiou. O cara foi na cara e coragem, Luiz Oscar pra Londres, ele pra Los Angeles, e tiveram em Nova York também, e não conseguiam nada. Até que ele lembrou do Mickey Rudin, que era o mafioso, que era o empresário do Sinatra. Aí falou com o cara e o cara... Meu irmão, me ajuda aí, me dá o aval. Exatamente, o cara armou um coquetel no hotel com um show business. Exatamente. Vai contratar bandas pro maior festival do mundo. Aí, pô, chamou os caras lá, praticamente metade das bandas, os caras... Ele já fechou ali. Fecharam ali, né? E depois teve a treta essa intervenção aí foi... Brizola. Né? Cara, havia uma guerra política muito grande. Trabalhou na campanha do Moreira. Nós fizemos a campanha do Moreira Franco. E o Brizola ganhou e era o rival político. Naquela época eles estavam lançando uma coisa que era uma empresa para fazer a contagem dos votos, tá? Já com computadores. Mas na verdade, depois eu fui pesquisar, aquilo já era uma parte do DOI-CODE, que estava sendo desarticulado. E queria ter acesso à informação do pessoal. Então os caras criaram uma empresa meio que de fachada, sabe? Para poder sacar as informações todas. Era a Proconsult. A empresa era essa, lembrei do nome, Proconsult. E aí, os caras o que fizeram? Arranjaram um bugzinho informático lá, que quando tivesse voto em branco, contava voto pro Moreira Franco. Só que, cara, o pessoal que trabalhava lá, a gente já estava no processo de democratização, o pessoal entregou. Aí foi capa da Veja, foi pra televisão e, cara, o Brizola achou que aquilo tinha o dedo do Medina também na parada. E ali
Porrada Começou, comeu. é. Aí porrada comeu. O que aconteceu? O governador era o Brizola, o prefeito do Rio de Janeiro era o Marcelo Alencar, mas o Marcelo Alencar queria mais o Rock in Rio, né, cara? Que porra, cara, Olha. emprego, sabe? Promover a cidade. Promover a pô. cidade, era abertura política, ou seja, pra imagem do país. Mas, cara, naquela época como agora, os políticos só pensam nele, não querem saber tem, porra nenhuma, nada igual, mudou. igual. Não, Mudou. isso não mudou nada. É. E aí, o que aconteceu? O Brizola ficou na encolha, ficou quietinho, não ofereceu nada da prefeitura. Pintou um terreno lá na Casa do Chapéu, cara, que era lá perto do Rio Centro, que era um pântano, e o Roberto arrendou esse terreno pra poder fazer lá o Rock in Rio. Ia ser caro pra cacete, só o aterro daquilo foi milhares e milhares de caminhões pra poder aterrar aquilo. O Brizola ficou na encolha, cara. Quando a cidade do rock ficou pronta, o Brizola entrou com não havia habites da obra, né? De pedrar. E aí, cara, embargou a obra. E se não fosse a intervenção do Tancredo Neves, porque o irmão do Roberto, que é o Rubem Medina, foi a Brasília, porque o cara queria quebrar mesmo, né? Pra assinar os contratos lá com o Mickey Rudding, né? Cara, por conta desses calotes, as cláusulas contratuais eram um absurdo, cara. A indenização se o Rock in Rio não acontecesse era uma coisa astronômica, né? Então, cara, o cara ficou ali entre a cruz e a parede. Entrou em pânico, né? Completamente. Aí conseguiu falar com o Tancredo e o Tancredo chamou o Brizola pra conversar e abrir o jogo. Falou: ó, o negócio é o seguinte, se você continuar com essa ideia de melar o Rock in Rio, eu vou ser eleito e eu não vou repassar as verbas do governo federal pro seu estado. Cara, em 3 meses você tá quebrado. Sabe? Aí o Brizola não tinha alternativa, o que ele fez? Ok, assinou, mas o Roberto tem que assinar também que vai ter esse e que depois a cidade do rock vai ser toda destruída e o equipamento, canalização, Vai fio, ficar pra- porta, vai ser doado para a prefeitura pra gente doar para instituição de caridade. E aí, cara, foi o que aconteceu, né? Rock in Rio. Oferecimento shampoo e desodorante Playboy. Malte 90. Colino Gel. E tênis Daytona. E o rock já está rolando desde as 6 da tarde na cidade do Rock in Rio. Então, depois desse problema político resolvido, vamos aos personagens fundamentais na organização interna lá, que foi chamado Serginho Vasconcelos, né, para ensinar sobre rock and roll para o pessoal da agência, que não conhecia muito, não foi isso? É porque para você criar o clima, né? Você tinha que motivar a galera. Eu já estava super motivado, Sim. mas muita gente não tinha essa vivência. Então foi chamado o Serginho Vasconcelos, que foi um dos fundadores da Rádio Fluminense FM, a Maldita, né? Para dar aula de rock and roll para ela. Imagina você ter aula de rock and roll. Vamos ter aula né, de rock and cara? roll. Né? Eu acho que deveria de entrar até no currículo das escolas, sabe? Da rede pública, sabe? Aula de rock and roll, né? Cara que pode falar com isso com propriedade, né? Exatamente. Serginho foi tão bom, cara, que depois ele acabou sendo contratado pela agência como redator e eu tive oportunidade de fazer dupla com ele de direção de arte. Legal. E o Serginho começou a fazer a cabeça da gente pra gente pressionar pra trazer rock and roll e não MPB, cara, pro rock and roll. Porque enquanto as bandas internacionais tinha ainda alguma coisa de rock and roll, né? Tinha Iron Maiden, AC/DC, né? Por mais que tivesse um James Taylor da vida, um George Benson. Mas, cara, a parte nacional tava merda, cara, sabe? Não tinha quase banda. A gente ficava brigando. Raul, Ultraje, Ira, sabe? O Camisa de banda ficou Vênus, de fora, sabe? Ninguém desse pessoal entrou, pro cara. Paralamas, Barão. É. Barão que já era conhecido pra caralho. E depois arranjaram um problema. A Legião, cara, a Legião não foi chamada, É. sabe? E depois arranjaram um problema complicado que foi o seguinte: cara, não tinha banda de São Paulo. Paulicéia Desvarada tava puta, cara, sabe? Virou e falou: não vamos ao Rock in Rio, não vamos. De última hora, quem que foi pegar? E tá ali. Ele tá ali, cara. Lógico. Eu lembro que ela tocou esse som. On the Rocks. Passo o dia inteiro imaginando bem. Na cama do chuveiro, não sei dar um prazer. É uma neurose, uma overdose. Sou dependente do amor.
de Carvalho. Muito Tira, bom, Roberto. cara. Muito bom. Foi legal pra caramba. Só que a Rita tava derrubadaça, né? Tava, cara? não tava no... Ela estava saindo de uma clínica de desintoxicação, aliás, no livro que ela lançou a biografia dela, que é ótima, aconselho todos a lerem, que é muito bom. Eu não costumo curtir muito biografia autorizada, né? Porque acaba virando É diário. muito chapa branca, né? Mas no caso da Rita, ela abriu mesmo tudo e é uma excelente leitura. E no caso da Rita também, no show dela, deu um curto-circuito no meio do show, começou a sair labareda lá e o pessoal achando que fazia parte do espetáculo pirotécnico do Coisa festival, pior, né? Porque tava rolando naquele negócio, Nostradamus previu que ia cair muita gente deixou uma de ir por causa cidade da disso. América do Sul, ia ter um desastre. Teve gente que pensou que já era um desastre também. Exatamente. O palco, cara, o palco no pântano afundou, cara, sabe? Eu tava com medo do palco virar, né? Não por Nostradamus, mas porque, porra, aquilo foi tudo construído muito em cima da hora, né? Aquilo E foi... o som, a gente estava falando antes de começar aqui, estava trocando ideia sobre isso, né? A qualidade sonora, né? O boicote às bandas brasileiras, ou se os caras não sabiam mexer mesmo, né? O cara do Paralama, o Savala, fala que Só fala abertamente disso. Essa que é a verdade. deram um... Não existia tecnologia de áudio no Brasil e os técnicos não sabiam mexer no equipamento. E o Savala, o Carlos Savala, se virou bem. Se virou bem. No Paralamas. Aí relançaram depois o DVD desse show do Comemorativo. Rock in Rio. Legal pra caralho. Porque criou-se uma mística muito grande, né? O pessoal que colocou o som lá era o pessoal super competente. E só que realmente a gente não tinha tecnologia, não tinha acesso à tecnologia, como o Eric falou. E aí o que aconteceu? Os técnicos brasileiros, ao invés de pedir ajuda pro pessoal, que era uma galera legal, mas naquela época havia muito aquela coisa do bandeirante americana, sabe? Tudo. Então os caras, pra não assumir a incompetência e nem serem humildes de pedir ajuda, o que fizeram? Começaram a dizer que os americanos estavam boicotando o som das bandas nacionais, né, cara? Realmente era brutal a diferença da qualidade de som, sabe? Você via uma banda nacional, de repente vinha uma internacional, cara, o som ia lá em cima, né? O Cazuza pede no meio do show, meu retorno tá uma merda, porra! Tudo bem? Tudo bem? O meu retorno tá uma merda! Porra! Vamos lá! O Santos, ele Dá um fala- realce aí, Ele dá um fala realce. abertamente sobre isso, ó. Depois que eu vi o show do Yes naquele Rock in Rio, eu mudei totalmente a minha concepção do que era a qualidade do som, cara. Eu falava, pô, eu não vou apanhar daquele jeito nunca mais de O novo. Lulu saiu consagrado também, né? O Lulu foi legal, não vou lembrar o Lulu aqui. Faltava abandonar a velha escola, tomar um feito Coca-Cola, fazer da minha vida sempre o meu passeio, e ao mesmo tempo fazer dela o meu caminho só, O Santos, essa Na banda música dele, né? tem, pô, O é maior arrepiado. hitmaker do pop brasileiro. Isso já era um hino já da galera do Rio Já, de Janeiro. já. Essa música o Lulu já era um herói da galera. Sem já. dúvida, sem Aquele dúvida. palco foi não foi um teste, assim, foi um atestado, assim, ó, os caras são os artistas brasileiros aí. Barão já fazia sucesso, já o Paralamas que tava meio que estreando. o Paralamas E foi uma grata cheio de surpresa. medo, os caras tremendo no palco, Eles né? deram cara? bem, Era, pra caralho. e- E o Herbert foi peitudo pra cacete quando foi vaiado no dia anterior ao Kid Abelha. A Paula Toller. Ele falou assim: eu quero falar um negócio pra vocês. O cara iniciante, né? É, No meio daquela. menino. Pois eu quero falar um negócio pra vocês aqui. Quem vaiou ontem, quer vir, tacar pedra, vem na hora do seu show, curte o seu show. Agora, quer tacar pedra quem tá trabalhando aqui, vai pra casa, toca guitarra,
Vai aprender a tocar aquela. Quem sabe no próximo você tá aqui no palco. Já deu expõe, galera. Chamou na moral mesmo. Porra. Cara, mas... E ele falou assim: vamos tocar uma banda que era pra estar aqui que não tá. Tocou inútil. Ele ajudou o traje pra isso aí. Exatamente. O traje já era conhecido já. Pô, o Ebert gravou Química no primeiro disco do Paralamas, tocou Inútil, que se tornou o hino das diretas. E o Paralamas, assim como o Barão, fizeram 2 shows, né? 2 dias. Só o Iron Maiden que tocou um dia, só o resto repetiu. Eu tenho a imagem que eu tenho lá em casa. A imagem é o seguinte: a minha prima gravou tudo que passava no Rock in Rio em VHS, em videocassete, gravava o que passava ao vivo na TV, gravou depois os melhores momentos. Foram 2 sábados pra fazer os melhores momentos. Então, quando eu achei isso na cadeira, eu roubei a fita, tá lá em casa até hoje. E tem isso tudo lá. Então, as imagens que tem do show do Paralamas e do Barão são as imagens dos shows que não foram lançados no DVD. Exatamente. Que eu acho que são até melhores. O Web tá de roupa preta, que não é aquela imagem que a gente tem. Ele tá é diferente. De bermudinha preta. Mas eu não deixo de usar, eu não deixo ninguém. Porque você não olha pra mim, me diz o que é que eu tenho de mal. Porque você não olha pra mim, entrega essa leite em cara legal. Oi, 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 oi. Barão destruindo. Agora já. Tem a história do óculos, rock. Como é que foi a história? Puta que pariu, cara. Cara, eu acho que eu nunca menti na minha vida tanto, cara. Porque, cara, Rock in Rio rolando, eu vendo o pessoal fazia franquia de marca, porra, chaveirinho, camisa, bolsa, broche. Cara, e eu falei, cara, preciso arranjar mais algum, porque o meu salário é uma merda. Eu criei a marca, mas, cara, eu ainda era assistente de isso aí, ilustrador. você criou a marca e isso ficou por aí. Assim, ficou por aí porque, você não é dono da marca. Não. Na publicidade, quando você cria uma peça, ela pertence, né, à agência, né, porque você é pago pra isso. Mas tinha um problema que era o seguinte, o Rock in Rio não tinha acontecido. Não adiantava porra nenhuma você ter criado a marca se a porra não fosse pra frente, cara. Então, ninguém vai, você criou a marca, tá Toma aqui mais um din-din. não tinha isso, né? Ué. Daí eu falei, pô, preciso arranjar mais algum. Falei, cara, preciso de uma peça que seja diferente, sabe? Havia um personagem do Jô Soares, que era a Norminha, com a Henriqueta Brieba, aquela atriz pequenininha. E ela tinha um óculos chamado Luke. Eu lembro disso. Era aquela atriz pornô? Eu lembro disso. Isso aí, bicho. A boa Francineide. É Luke. E era um óculos Luke. Ele deve ter comprado aquilo nos Estados Unidos, sabe? E ela usava, e ela o Jô Soares falou assim, e eu ainda saí de dentro dela, né? Que ela era pequenininha, né? Aí, cara, eu falei, porra, se dá pra fazer Luke, dá pra fazer rock. Aí arranjei um coronel, cara. Esse é um figuraça, né? Puta, arranjei um coronel do exército, cara, que o cara tinha uma fábrica de óculos lá em Jacarepaguá. Só que, cara, se eu chegasse pro coronel e falasse, olha, tem aqui uns óculos que eu criei tudo, o coronel ia me roubar a porra dos óculos. A gente sabe como é que é, né? E ao mesmo tempo, na Artplan, eu não podia dizer que eu tinha criado os óculos, porque senão a Artplan ficava com a ideia dos óculos e eu não ganhava porra nenhuma, né? Não capitalizava nada. Aí, cara, o que rolou? Eu arranjei, eu tinha que patentear o óculos, não tinha dinheiro pra patentear o óculos, chamei o Peixotinho, que era um cara que tinha uma loja fake de patentes, e o cara propôs o seguinte, eu vou ser seu sócio, sabe? E você não precisa pagar a patente. Eu falei, ok, beleza, bacana. Então, o que acontecia? Para a Artplan, quem negociava o óculos e quem tinha criado o óculos era o Peixotinho. Pro coronel, eu representava a Artplan negociando os óculos, cara. Sabe? Então, cara, foi uma loucura. Depois que a Artplan começou a não querer pagar a porra do óculos, o coronel foi lá pra matar o Roberto Medina várias vezes, cara. E eu tive que pegar o coronel lá embaixo. Vamos tomar uma cervejinha ali, coronel. Faça isso! E ninguém sabia de nada, cara. Foi uma maior loucura, sabe? E olha, acabou, cara, junto com o prejuízo do Rock in Rio, eu também me fudi com os óculos. Porque, porra, a Artplan voltou atrás no preço, depois voltou atrás na quantidade de óculos. A gente acabou... Na hora que ele foi lá fora, eu falei assim, peraí, o que tá acontecendo aqui? Porque, cara, o coronel queria matar a gente. O general queria matar a gente. A gente abriu o jogo, falou, olha, aconteceu isso, os caras voltaram atrás, metade do que você produziu, os caras não vão comprar. Coloca na nossa mão pra ver se a gente faz algum dinheiro pra... Então, dentro do Rock in Rio, o valor do óculos era X, os camelôs à volta do Rock in Rio vendia por 3, 4 vezes abaixo do preço inicial, né, cara? O mesmo óculos, né, cara? E Peixotinho não tem como lembrar de uma cena mais clássica do cinema, que é todo mundo é Peixoto, cara. Nelson Rodrigues, todo mundo é Peixoto.
O pessoal fala mal de mim nas minhas costas, dizem um diabo, eu não me sinto bem. Olha, então faz o seguinte, não vai lá, fica em casa, passa lá só pra receber o dinheiro. Pronto. Doutor Werneck, eu não sou Peixoto. Engano. No Brasil, Edgar, todo mundo é Peixoto. E agora, quantas atrações, a parte logística de vocês ficavam no prédio da Artiplan na Lagoa e o ônibus buscado, levar todo dia, né? A entrada da Artiplan, que era uma Virou coisa uma- super suntuosa, pô, parecia Virou um acampamento. de cigano, né, cara? Woodstock. Porque, pô, a gente trabalhava até 3, 4 da manhã, não dava pra ir pra casa, né, cara? Teve 10 noite- dias de festival, cara. Teve dia que você chutou bola. Vamos nessa porra, não. Ah, sim, cara. Teve um dia que eu não aguentei, catei minha namorada na Ficou vendo pela época, televisão, fui pro assim, motelzinho vagabundo ali na Lapa, Lapa. e fiquei assistindo o Rock in Rio da televisão. Porque... Luiz Oscar Neymar atrás, Lulu, cara. Cara, o Lulu atrás de mim e tudo, falou, não quero saber não, cara. Eu Pô, conheci o Luiz Oscar Neymar e fiz um curso na PUC na década passada de música, empreendedorismo e inovação. Ele era um dos professores. Sobre o empreendedorismo na música, eu era digital, não sei o quê, e ele é uma figuraça. ele é figuraça. Ele, para começar a aula para a turma, ele botou um vídeo institucional da ele, que é Music Neymar, que teve, né? Music Neymar. Botou, ele falou que nem se apresentou, botou o vídeo, aí passou no vídeo lá, Rolling Stones, altas produções, Paul McCartney, U2, Rock in Rio, não sei o que, não sei o que. E depois que as pessoas impressionadas, né, aquela estrutura toda, ele desliga. Vamos voltar para a realidade aqui. Mas olha, o Lulu teve uma Foi participação muito importante porque o Lulu era o cara que curtia rock and roll, ou pelo menos Sim, que tinha mais novo que o conhecimento Medina. rock and roll, muito mais novo que o Medina, sabe? E foi a ideia de contratar o Serginho Vasconcelos foi dele. o Luiz Oscar que deu, cara, pra dar aquela respirada de rock and roll, cara. Legal. Agora, e você conta muita história legal, tem história triste aí, né, da menina sendo violentada na frente na primeira cara, fila, tem Foi uma coisa muito louca porque barra pesada. eu tava no palco, né? E de repente aquela monte de gente, pessoal a parte muito compacta, né? Do pessoal Não tinha na área VIP, frente. não tinha, a galera não sabe o que é isso, não tinha área Não VIP, tinha área VIP, era parar e Era uma parede do Porra, palco de madeira, coisa louco, cara. o palco alto pra cacete, e depois você tinha um gradeamento, sabe? E, cara, aquilo ali, se o chegava pessoal cheio começasse cedo a lá. andar pra frente, cara, esmagava um monte de gente Com junto certeza. daquelas estruturas de ferro que tinham lá, né? E aí, cara, ali, eu tava ali no palco vendo o show e tudo, de repente vi uma menina fazendo sinal e tudo, eu dei adeus pra ela e comecei a olhar, mas comecei a ver que a menina tava com a cara triste, né, cara? Cara, aí quando eu vi ela começou a fazer sinal, cara, tinha um garotão enrabando ela ali na maior, cara. Na maior, nego cara. deixando, né? Do nego em E volta. aí, pô, né? Porra, não é possível. Aquela massa ali à volta e ainda virei Olha pro só. segurança e ainda falei pra ele, pô, bicho, cara, olha ali, cara. Ele falou assim, você quer que eu faça o quê, cara? da puta. Como é que a gente tira o cara, dali? Só se a gente meter um guindastre pra içar o cara e puxar. E mesmo assim dá capaz de sair agarrado com ela junto, Tava cara. colado no namorado. Colado no lambrado e, pô, só mandando ver, cara. Isso, cara. Não, teve gente assaltada pra caralho. Aquilo virou uma zona, né? Então, e os amigos nossos mais velhos que trabalharam lá no lance da Brahma, vendendo chopp, eles falavam, dava chopp pra todo mundo. Chegava amigo, toma aí, pô, não tinha controle, né, cara? Foi. Não. Isso aí também foi outra cagada. Aquela história de dar festa e querer economizar nos palitos. Né? É um clássico, né, aqui no Brasil. Pô, o que aconteceu? Os caras, como a estrutura ficou muito cara, o Roberto começou a redimensionar e começou a contratar galera por preço muito baixo. Estudante, né? É, isso aí. Sabe? Vários amigos trabalharam lá. Exatamente. E, cara, porra, num evento de rock and roll, cara, sabe? Você tá lá trabalhando, cara, você vê um amigo, você vai liberar uma cervejinha, sabe? Então, cara, todo mundo que eu falo do Rock in Rio, eu não conheço uma pessoa que não diga que não tenha feito alguma coisa de graça lá dentro. Não conheço. Depois, também houve uma outra situação que foi o seguinte, eram muitas roletas de entrada, tá? E os caras viram que não precisava daquele monte de roleta. Então, no meio do Rock in Rio, passado 4, 5 dias, resolveram isolar metade, acabar com metade daquelas porteiras pra entrar e mandaram a galera embora. Porra. Resultado, a galera virou e falou, olha, não mandaram a gente embora, vamos abandonar essa porra. Fizeram greve na hora do show, ou seja, a quantidade de gente que entrou no de mole. graça, cara, no mole.
Aí depois tiveram que recontratar os caras. Porra, você não é ladrão, é acusado de, sabe, facilitar as coisas. O que aconteceu? Aí os caras abriram mesmo, né, cara? O nego saltava a roleta. Mas mesmo todo assim mundo entrou pro entrava. Guinness, o Mr. Pizza, acho que vendeu. Era a pessoa entrou tantas fatias que dava pra subir entrou pro Guinness, vários. Hambúrguer. Exatamente. Cara, 1.300.000 pessoas, cara. É muita gente, cara. E a gente vendo isso pela TV, essa situação, ia fazer 10 anos. Falei, eu quero estar lá. Minha mãe, você não tem idade pra isso, não pode ir. Eu quero também. Tá lá. Eu tinha 10 Então, anos. E eu 85. olhando essa coisa, eu falo assim, essa é minha galera. Eu tava começando a estudar. Já gostava do traje, do disco ali e tal. Barão, Paralama, Titãs. E assim, porra, aquilo foi... Mudou. Mudou. Foi mudança de paradigma. Imagina pra vocês que vivenciaram aquilo lá dia a dia, ver aquilo lá e... Pô, e sem garantia de ganhar dinheiro, né, cara? Nada. Não deu prejuízo. Nada, o deu negócio, puta prejuízo, cara. O Roberto perdeu o prédio da Artplan, que era um prédio de 7 andares na Lagoa. Perdeu pra Brahma. A cidade do rock depois foi toda destruída mesmo, com aquilo doado lá pro... O Roberto quebrou, cara. O Roberto quebrou completamente. O Roberto só se levantou depois com o Rock in Rio Lisboa. Ele internacionalizou a marca e aí a coisa ganhou uma proporção e teve suporte. Você viu alguma coisa do Rock in Rio Lisboa também, você viu lá? Sim. Tive a oportunidade de estar lá, inclusive, no primeiro Rock in Rio Lisboa, levei meus filhos. É a foto que tá no livro. Foi muito bacana e muito diferente, né? Um formato completamente diferente, né? Ou seja, Rock in Rio hoje é uma Disneylândia do Rock and Roll, sabe? Parque de diversões. É um parque de diversões, sabe? Musical. Então, ou seja, você pode... Isso aí até me incomoda, né? Porque tem cara que tá mais interessado em andar de tirolesa do que ver show, né? Sem dúvida. Me incomoda muito. Eu costumo dizer que é um lugar que você vai pra passear com a família e se quiser ouvir um pouquinho de música rock and roll, você tá lá. Então, ou seja, eu acho que nesse sentido perdeu muito. Mas também a sociedade mudou muito, né? A gente queria mais o Woodstock, né, cara? A gente queria aquela coisa de música, ali foi, de lama. né? E foi, né? né? A chuva ainda ajudou a... E a mistura teve o lance do que é legal, que você fala também no livro, é a música brasileira, que não era rock and roll, né? O Alceu Valença, o Moraes Moreira, a Baby, galera tocando, sendo aplaudida pra cacete. Quem passou a aperto foi o Erasmo Carlos num dia, o Eduardo Zeck. Botaram ele no dia do metal, né, cara? Dia do metal. Aí do outro dia ele até saiu bem. Eu tenho ele com um roupão todo de taxas. Dá um close nela. Cara, isso aqui é... Não fosse o gogó e os pés, a minha mente trava na terra, no ponto da mulher, nota 10. Porra! Tremendão chegar lá e falar, sou do metal, porra! Porra, aquela imagem clássica do Iron tocando Revelation. Do metal, pelo amor de Deus, a maioria era São Paulo. Você tem uma cena que aparece que a Globo tá lá antes de começar o show de metal, tá uma galera, todo mundo na frente do palco assim, São Paulo, São Paulo, os metaleiros que invadiram a parada. Né? Mas isso é uma coisa muito interessante, cara, que, cara, as bandas mais pesadas eram as bandas mais profissionais do evento, cara. Como é que era isso lá atrás, lá, como é que... Cara, ali nos bastidores, olha, o pessoal do Iron Maiden mandou tirar as bebidas todas, sabe, do camarim. Imagina o roqueiro doidão. Sabe? Cara. O pessoal do Scorpions tinha um preparador físico, É cara. o White Snake que você escreve no livro. White Snake, isso. Você viu uns caras correndo. Viu os caras correndo, os caras correndo de um lado pro outro, quando ia ver era a banda com preparador físico pros caras se aquecerem antes você de... viu o cover dele no palco? Fortaço. Depois que acabava o show, aí era condição. Né? Mas ali, cara, sabe, os caras realmente, sabe, eram profissionais. Os momentos clássicos, né?
Muito bom. O Dusek falou que essa música mais impressionou ele quando ele viu o Scorpions tocando esse som. Ah, é? É, cara, e também. A galera também. Pô, eu falo que aquela é a melhor plateia do mundo pra se tocar, cara. Eu tenho essa impressão. Você vê o vídeo do Queen, né? O Love of My Life. Cara, porque também era um público muito carente. Essa que é, além de serem atrações de primeira linha, era um público muito carente, não via nada pra cá. Nada, exatamente. Não via Porra, Queen, White Snake no mesmo evento, Iron e CDC. CDC todo. O Angus Young teve uma passagem muito engraçada. Que o Angus Young, aquela coisa dele, né? Leva aí o Angus Young aí, né? Pode falar, não ficar baixinho. Então, cara, ele lá naquela coisa, com aquela roupinha dele de estudante, né? E tudo. E, cara, toda hora ele saía do palco, sabe? Ia lá no fundo e voltava, né, cara? Eu falei, cara, o que o cara tá... Voltava cheio de disposição, né, cara? Eu falei, o que esse cara tá tomando ali, né, cara? Cara, quando eu fui ver, cara, os caras tinham um balãozinho de oxigênio, cara, oxigênio purinho, pro cara respirar, cara. Então o cara dava uma cafungada, aquilo, sabe, limpava o caboclo entrava lá dentro. Do show, profissionalismo do show, né, cara? É pra manter o gás, né? Porque era muito, realmente, o show de CDC, até pouco tempo atrás, tinha muita energia. E do Angus exigia muito. Os Scorpions, eles ensaiavam, todo o passinho da guitarra, os três pra frente, não sei o quê. O Scorpion, eles tinha uma hora que o vocalista tinha um microfone, que o microfone era um microfone que eles chamam de sem fim, é um microfone que não torce. Então ele começava a rodar e dar corda no microfone, cara, e aquilo ia alto pra cacete. Depois ele puxava e aquilo vinha na mão, cara. Tá? Mas até o número de voltas era coordenado, cara. Tinha um coreógrafo ali contando o número de voltas. Teve uma vez lá que o cara puxou errado, levou aquilo no pau do nariz, cara, quase que abriu o nariz. E era um profissionalismo, assim. E a rainha? E o Fred Mercury? O Fred Mercury, né? Era o Fred Mercury, né, cara? Então deu lá uns faniquitos de primeira dama, não queria que ninguém ficasse no corredor enquanto ele passasse, enquanto ele fosse passar e tudo. E fez uma festa no Rio um dia anterior a algum dos shows, aquela de fechar o andar de cima do hotel, não sei o que, teve umas coisas dela. Que tem um show dele que tá meio derrubado, tá cantando pra caralho. Mas você sente o caboclo tá numa ressaca. O Yes levou o palco e o palco do Yes era remontado, fazia de container para levar aparelhagem, ou seja, tinha um projeto, então o que o cara fazia? O container era container, depois quando chegava no palco, aquilo era remontado e fazia o palco para eles tocarem. E tinha iluminação, apesar da iluminação do Rock in Rio, né, ser uma boa iluminação para a época, o próprio equipamento deles remontado fazia o palco, os próprios containers. E depois, apesar da iluminação ser uma iluminação Vari-Light na época, lembra que não existia, que era o mesmo spot que fazia vários tipos de luzes diferentes no mesmo spot, ainda por cima tinha movimento, né? E eles trouxeram iluminadores para iluminar o show deles, e o pessoal que operava o canhão de luz, era uma galera grande, cara, foi escrito partitura musical para iluminação. Os caras estavam lendo com aqueles óculosinhos, com aquelas luzinhas, lendo partitura para... a luz era toda coordenada com a música. Foda, né? E teve os nacionais que se destacaram lá, o Pepeu fez, os caras gostaram do Pepeu, ficou pra caralho.
Tem um vídeo dele tocando uma lacacheta. Pô, ele arregaçou. Mas arregaçou. o Pepeu foi malandro, cara. Quando ele viu o panorama que tava na frente dele, ele mudou o show todo. Ele mudou o show todo. E sempre foi muito virtuoso, né? Sempre É. teve essa capacidade de lidar com as lidar com situações. esse tipo de situação. Falou, ele foi malandro. Foi malandro. O show do Alceu também, cara. O Alceu era uma incógnita muito grande, né? Nós estamos falando de O Alceu é forró, seu amigo, né, cara? É, cara, tive o prazer de depois me tornar amigo dele, do Paulinho Rafael, dessa galera, e foi muito bom, né? E foi até uma coincidência a gente se encontrar. E o Alceu, cara, a gente não sabia, né? Aquele forró, aquela coisa maluca dele, aquele shot O Alceu baião. nos anos 70, ele tem uns discos bem rock and roll que era pra ser considerado no Brasil um dia total, um negócio assim, né? Flauta, tal, Ele não sei adora, né? Ele adora Dia Total. E a imagem que eu tenho do Alceu do Rock in Rio é ele tocando que grilo dá, que ele começa no pandeirento, fazendo um repentezinho, Alceu Valença vai dar, né, vou botando pra quebrar, é pra te envenenar, e é uma música rock and roll pra caralho, vamos lembrar o pedaço aqui. De repente é brasileiro e a pitada do estrangeiro eu boto pra te envenenar, é pra te envenenar. De repente é brasileiro e a pitada do estrangeiro eu boto pra te envenenar. Me chamo cobra, eu vou atrás de veneno, veneno, pra te envenenar. Me chamo cobra, cascador, sou João Grilo, menino daquilo, menino que dá. Eu sou o fogo, vira mundo, malazado, sou o riso, um desastre no braço popular. Mato na língua, maquinando, matimã, engolindo o Homem-Aranha. Ele sai correndo no palco, veneno, pra te envenenar! Tem uma pegada, isso, rapaz. A pegada da música é bem rock, cara. Sensacional. Paulinho Rafael, sensacional. realmente, ele se esmerava nos solos de guitarra. Brigou com a mulher lá, teve Cara, teve uma situação muito engraçada, cara, que o Paulinho Rafael namorava uma menina de Barra do Piraí, que é a Daqui de Barra do Érica, Piraí. muito amiga, a Érica Ventura. E, cara, teve uma porradaria lá dentro do camarim, nego doidão e tudo, e colocaram a Érica pra fora. Eu tava passando, de repente encontrei a Érica. Nisso que eu encontro ela, tava chorando, ela, porra, me tira daqui. Eu abracei ela, nisso que eu abracei, sai o Paulinho Rafael, né, cara? Me vê agarrado com a mulher dele, quase que aí tampou na porrada ali também, né, cara, sabe? Então foi muito engraçado, depois ficamos muito amigos, né, os três e tudo, mas foi uma situação bem engraçada de connections de Barra do Piraí, com Rock in Rio, com Pernambuco, foi bem bacana. Maneiro, olha. Baby Consuelo, cantor gravidona, barrigão, cara, porra, ele tava com a banda, era a banda do Pepeu, né? A banda do Pepeu, eles fizeram uma versão... Convidei a comadre Sebastiana. E tava. Isso é Jackson do Pandeiro, né? Sim. Jackson do Pandeiro. Porra. O Pepeu e a Baby, cara, eles vieram em Barra do Piraí, na época ainda dos Novos Baianos, Baianos. e mais uma vez ela grávida, né? Que ela Vieram em vivia Barra Mansa grávida, também. né?
Então ele foi no Barra Tênis Clube e eles tinham aquele time de futebol e foram jogar bola ali com a galera. Na época a moda era sandália de pneu. Você lembra disso que fazia? Pegava pneu, recortava, colava um couro e eles vieram todos com sandália de pneu. Cara, a gente roubou as sandálias todas, né, cara? Enquanto eles foram jogar bola. Depois, à noite, na hora do show, o Pepeu vira passando a mão na barriga dela, virou e falou o seguinte: aí, tá pra nascer. Se nascer homem aqui, vai se chamar Barra. Se nascer mulher, vai chamar Piranha, igual as meninas daqui, cara. Puta que pariu, que é? Muito louco. Que pariu. E ela nadando na piscina do tênis de barriga mostra, que era um escândalo. Naquela época tinha uma cortininha que as mulheres usavam pra não mostrar a barriga, né? Então ela com aquele barrigão, a saia aqui, a pentelhada toda pro lado de fora, né, cara? Riponga pra cacete. Riponga, completamente Que me lembro muito bem também dessas imagens. Pô, o James Taylor, né, que ressurgiu, né, cara? Não, ele ressurgiu da cinza. Just can't remember who to send you to. I've seen fire and I've seen rain. Da cinza. Foi um cara que o Rock in Rio foi fundamental pra ele. Tanto que ele fez uma música pro Rock in Rio depois. Rio, né? Rio. Música linda, aliás. Ele, a carreira dele foi relançada. Ele voltou a ter uma carreira por causa do Rock in Rio. Emocionado. Pô, teve Al Jarreau, né? Alto nível, né? O show do Jorge Benson também foi muito. O Jorge Benson tava preocupado. Tu falou que tomou um uísque pra dar uma... Cara, como eu te falei, tava com medo. enquanto que as bandas de heavy metal eram super cool, o que a gente achava que era cool, os caras enfiavam o pé na jaca mesmo, né, cara? Acho que a maior surpresa foi o Ozzy Osbourne, cara. O Ozzy Osbourne com aquela coisa de comer morcego. Aliás, essa é uma história engraçada. Porque o Ozzy ficou mais famoso na história de comer morcego. Né? Então, quando ele veio pra cá, o homem comia morcego. Eu não sabia nem da música do cara, mas era o homem que comia morcego. Quando ele chegou no aeroporto, a imprensa toda, e então, você vai comer morcego e tudo? Falou, morcego não, mas eu já encomendei uma dúzia de pintinhos pra levar pro palco. Teve essa história. Cara, uma badalação do cacete, a Sociedade Protetora dos Animais, cara. Eu lembro dessa história. Lá no Deu palco, uma cara, pra merda. prender o cara. Gente, show business puro, cara. Não tinha pintinho porra nenhuma. O cara chamou a atenção toda pra ele. E depois, foi engraçado, porque quando acabou o show, atrás do palco, tinha um buffet que ficava 24 horas. Cara, e eu vi ele lá fazendo prato de comida dele, cara. O cara daquela época tava vegetariano, cara. Nem carne o cara não tava comendo, só um pratinho light e tudo. Isso, Então, ou seja, o marketing. Os caras sabem a imagem. Exatamente. Cara. Cramulhão, comer morcego e tá lá atrás comendo a saladinha, bicho. E o que você lembra mais de Rock in Rio Lisboa? O Rock in Rio Lisboa, vi shows memoráveis lá, né? A AM também, a AM já tava num processo já de decadência muito grande, eu achava até que ela nem ia sequer tocar, mas fui, né? Aquela coisa que você tem que ir pra ver, mesmo que não cante nada, olha, eu vi, né? Antes que foi embora. Ela morreu no ano seguinte, né? Eu acho que ela morreu no ano seguinte. E ela tava tão doida que ela atrasou o show mais de 1 hora. E o produtor dela fez uma coisa muito esperta. O cara meteu uma câmera no camarim, acendeu a luz em cima dela e ela não sabia onde ela tava, cara. E aí o cara pegou ela pelo braço e foi levando pro palco. Sabe? Quando a câmera saiu, ela tava no palco. Aí já não dava mais pra voltar e aí teve que fazer o show. Mas caiu várias vezes. O pessoal, o backing vocal que ficava dançando ali, os caras ficavam dançando e faziam assim toda hora. Sabe? Não era coreografia, era pra parar a M pra não ir pro show, cara. O Barão tocar no dia que o Tancredo foi eleito, né? Ficou marcante aquela no final do... O Brasil nasce. Essa rapaziada E o Cazuza com o dia pro dia nascer feliz também, né, cara? Pô, e Yes, viu? Você gostava do Yes na época, né? Yes foi uma viagem. Foi uma viagem. Os caras, tá ali no palco e foi o que encerrou o Rock in Rio. Foi o último show do Rock in Rio, cara. Aquela coisa de gostinho de quero mais, sabe? Aquela multidão toda. Aquela magia, né? Porque teve ele tocou junto com o heavy metal. Eu lembro que entrevistaram o John Williams e falaram, cara, vocês vão estar no mesmo dia do heavy metal e tudo. Ele falou assim, cara, cada um faz sua magia, cara. Não, sabe? E aí sempre foi muito respeitado.
Uma das bandas preferidas do Ozzy era o Gentle Giant, pô. Ele falou, não, pô, quando ele viu o disco do Gentle Giant na mão do filho dele, ele falou, isso aí é muito bom, hein? Pode ouvir. Então, pô, galera, essa que é verdade. O Yes sempre foi muito respeitado. E isso que você falou do filho é muito engraçado. Meus filhos estão com 19 e 18 anos. Então eles estão muito resgatando esse rock and roll, ou seja, tá vendo uma onda retrô, a volta do vinil, né? Ou seja, então é muito engraçado que eles chegam lá com uma música, eu começo a cantar e falo, pai, como é que você sabe isso? Eu falo, porra, cara, eu sabia isso antes, quando você tava no meu saco, eu já dançava isso, cara, sabe? Então é muito engraçado esse revival que tá acontecendo, o rock eterno, né, cara? O rock eterno. Não pode morrer. Se morrer, ressuscita, cara. Vai passando por ciclos, cara. Tem época que dá, mas aí acaba acontecendo um resgate, ainda bem. Valeu, galera. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Eric, por ter vindo comigo aqui perto. Obrigado por esse prazerzaço Cid Castro, conhecer o Cid. Olha, são iniciativas dessa que faz com que os cinquentões todos, sabe, consigam reverenciar mais um pouquinho do rock and roll. Gosto muito do seu programa, Cid, já vi o Eric lá. Cara, é bom demais. Maneiro, valeu pela presença. E você vai pra palestra amanhã, né? Da palestra. Agora o programa deve ao ar, já deve ter acontecido a palestra, mas você tá fazendo uma palestra sobre como o rock and roll mudou a sua vida. Exatamente, é uma palestra aqui pro Rock and Cover. Rock and Cover de Piabas. De Piabas, que o Eric já participou, inclusive. Estamos aqui na posada do cara aqui, né? Estamos aqui na posada do lugar. Tadeu. Fantástico. Um espaço maravilhoso, aconselho a vir. E, cara, eu vou fazer uma palestra mostrando isso que a gente conversou aqui, né? Ou seja, como o rock mudou a minha vida. Valeu, galera. Valeu, meu irmão. Até o próximo Figo Rock, rapaziada.